A CPI da pedofilia ouviu ontem o assessor especial dos povos indígenas, Francisco Pianco. Pianco deve ser o último a ser ouvido antes da conclusão dos trabalhos da CPI. O depoimento, que começou à tarde e só terminou no período da noite, a repórter Rose Lima acompanhou e tem os detalhes. Cadê a Rose aqui? Rose. Edivaldo, acabou agora então o depoimento aqui, foi encerrada essa sessão da CPI. Nós vamos falar aqui com Francisco Pianco. Já era o que você esperava, ou seja, você se disse inocente das acusações, se disse tranquilo, inclusive à disposição aí da Polícia Federal, caso seja necessário uma acariação com as supostas vítimas. Primeiro que não existe, as denúncias são infundadas, né? Eu estou tranquilo por conta disso. Acredito que a justiça, ela é muito séria e com certeza quando concluir seu relatório, que está tramitando em segredo de justiça, vai ter aí o resultado final das investigações pela seriedade. Claro que eu vou ser inocentado por conta disso. Uma outra coisa é que é uma oportunidade também da gente fazer com que tipo de denúncia como essa não se repita, né? De atingir pessoas de bem, pessoas que estão trabalhando, né? Como venham trabalhando para mudar a política em favor, em defesa dos povos indígenas, ser atacado violentamente dessa maneira, e eu acredito que não pode ficar impune pessoas que tratam dessa forma, num caso tão sério como esse. Sobre o adiamento, ficou claro aqui que você diria que só iria depois do relatório da Polícia Federal, relatório esse que, pelo que nós observamos, ainda não foi concluído. Por que então que você veio depor hoje? Olha, talvez tenha sido uma forma que eu acreditava que esse processo estava se encerrando, né? E que eu ia ter um relatório em mãos e poder apresentar para a comissão uma investigação feita. Foi simplesmente isso. Como não houve, e a pressão é bastante grande, a sociedade quer ter uma resposta, eu acho que agora se avançou, né, no sentido de dar uma resposta que ainda não é total, né? Ainda temos que aguardar esse fechamento desse relatório para que a gente possa tomar as providências, no meu caso, de fazer com que essas pessoas reparem o dano que tem causado à minha pessoa. Nós optamos, a CPI fez um planejamento. Nós fizemos um planejamento. A primeira coisa que nós decidimos na CPI é que nós não iríamos ouvir menores. Parece que o constrangimento é grande. Não, nós ouvimos só no depoimento sem dano. Então o constrangimento caso capixaba, depoimento sem dano. Então o constrangimento era muito. Isso foi um planejamento da CPI, nós não vamos ouvir. O que nós fizemos? Nós ouvimos as testemunhas, vamos buscar subsídios para a gente poder querer trazer o acusado aqui. Porque não consegue se fazer uma investigação ouvindo primeiro o acusado. Primeiro a gente tem que ter os dados. Inclusive no dia 4, quando o advogado encaminhou a essa CPI um documento pedindo que a gente aguardasse até o encerramento do inquérito na Polícia Federal, assim nós deliberamos na comissão e ouvimos. E recebemos do Ministério Público, não, que o Ministério Público só ia encerrar o processo quando a CPI enviasse os documentos, que isso é de praxe, nós precisamos enviar os documentos, porque nós colhemos as informações aqui para o Ministério Público Federal e Polícia Federal. Então eu acho que está tudo dentro da normalidade, eu não vejo problema nenhum, eu acho que nós tivemos vários avanços. Agora, deputado, só um minuto, colega. Já que foi acordado que não seriam ouvidas as crianças e que as vítimas eram crianças, não é um tanto quanto contraditório isso daí? Como é que se vai ouvir as vítimas se foi acordado que crianças não seriam ouvidas? Existem métodos para que elas sejam ouvidas sem danos. As supostas vítimas não seriam as principais a serem ouvidas? Eu discordo. Nós fizemos um planejamento e nesse planejamento era o seguinte: primeiro a gente vai ouvir as pessoas que vieram denunciaram. Aí começamos a chamar as testemunhas e deliberamos na CPI de que nós não iríamos ouvir crianças, porque os depoimentos das crianças já existiam. O pai e a mãe da Sara não são adultos? Por que eles não foram ouvidos nesse caso Pianco? Porque nós achamos que já não era mais interessante. Nós tentamos inclusive ouvir um índio que estava na aldeia lá em Sena Madureira, que eu não estou lembrado o nome dele. Encontramos várias dificuldades de ouvir. Nós colhemos o que nós temos na CPI, nós colhemos ouvimos várias outras pessoas indígenas. Nós temos, acho que 5, 6 depoimentos de índios, e que a gente achava que aquilo já era importante.
entendeu? Agora sim, agora com o que nós temos aqui, nós vamos encaminhar o Ministério Público no relatório final e aí o Ministério Público vai dizer realmente. Direto da Assembleia Legislativa, Rose Lima para o Gazeta Alerta.